que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Amém? Podeis assentar-se. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, eu tenho uma admiração muito grande pelas cartas. Eu não sou um especialista no Antigo Testamento, no Novo Testamento, apesar da minha formação ser mais o Antigo, mas eu me aprimorei no Novo Testamento. Porque é uma questão de você ler, é uma questão de você estudar, é uma questão de você compreender o que está sendo falado. E Paulo, o apóstolo, ele enfrentou muitas dificuldades. Dificuldades essas para fazer com que as pessoas se tornassem pessoas melhores. Ele não queria formar pessoas que tivessem um entendimento errado sobre Deus. O apóstolo Paulo, ele foi treinado, além do próprio Jesus aparecer para ele no caminho de Damasco, numa oportunidade que Jesus já estava glorificado, ele tem a oportunidade de ser treinado aos pés de um dos homens mais ilustres da época, que era Gamaliel, e que ele tinha em seu poder conhecimento melhor, escrita melhor do que os discípulos que antes dele fora chamado como Pedro, Estevão. Então Paulo, ele serve como uma referência. Foi ele que ajudou Lucas, foi ele que ajudou Marcos a escrever o livro de Marcos, a epístola, a carta que Marcos escreve, foi ele que ajudou a escrever o livro de Lucas. Então Paulo era uma referência, Paulo era visto como uma pessoa ilustre. Só que Paulo, não havia muitos Paulos da época, havia um Paulo, e às vezes esse Paulo não dava conta das coisas que surgiam, das oportunidades de poder fazer com que as pessoas pudessem enxergar que em Cristo elas se tornariam pessoas melhores. Não era uma questão de espiritualidade, apesar da espiritualidade aflorar na época de Paulo, não era uma questão de espiritualidade. Deus não estava querendo criar pessoas espirituais, Deus estava querendo criar pessoas melhores. O evangelho, ele não é só para te tornar espiritual, porque se ele se tornar só espiritual, você vai ter que subir para a glória, porque você tem um corpo físico, você tem fome, você tem sede, você tem alma, você é composto de corpo, alma e espírito, e se você é composto desses elementos, você precisa viver aqui na terra até o tempo que Deus possa te chamar, e você não mais viver aqui. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós vamos sofrendo uma transformação, e essa transformação, ela se dá conforme você vai absorvendo o entendimento. Entenda bem que não é conhecimento. Paulo está falando que você cresce quando você entende. Não é só quando você sabe. Não é só quando é pregado. Não é só quando é falado para você. O crescimento não está no mundo que você lê. O entendimento, o crescimento está no mundo que você entende.
Quando eu entendo, quando isso é absolvido pela minha cabeça, eu começo a entender, eu começo a ver pelos outros olhos. A preocupação do apóstolo Paulo era fazer com que as pessoas entendessem da forma que ele entendeu. Só que hoje nós vivemos num misto, ou num místico mundo, aonde as pessoas entendem o que quer. A Bíblia não é para eu entender o que eu quero. A Bíblia, ela tem uma linha de raciocínio. Se eu olho para a palavra, e se a palavra fala comigo, eu não posso aplicar a minha ideia. É a ideia da Bíblia que tem que ser aplicada em mim. As pessoas estão confundindo. As pessoas estão achando que Deus está precisando de ajuda, que Deus é insuficiente na sua escrita, e por isso um pedacinho ele deixou para eu poder completar. Não, a Bíblia completa. A Bíblia vai te fazer melhor do que você é. A palavra, ela é suficiente. Cristo é suficiente. Paulo está dizendo, o poder de Deus vai te fazer viver melhor aqui nessa terra. Não tem nada, não tem condição, não tem doença, não tem enfermidade, não tem demônio que vai impedir quando você entende quem você é em Cristo Jesus. Agora, pergunta para mim se isso é fácil. Não é fácil. Paulo cortou um dobrado para fazer as pessoas entenderem. Irmãos, eu tenho dificuldade, eu estou sendo sincero, de lidar com pessoa que quando pega a palavra, faz da palavra o que quer. Eu tenho dificuldade. Porque parece, porque se eu entendo errado, errado eu ando, errado eu vivo, e pior ainda, errado eu ensino. Eu consigo controlar algumas pessoas. Todos os dias eu tenho pessoas que me ligam, que me mandam mensagem. Wellington, eu fui numa igreja, pregaram isso. O que quer dizer isso? Eu não entendi nada. Fulano falou isso, é isso? Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso está tudo errado. Eu não tenho nenhuma preocupação, irmão, em dizer isso. Até porque eu sou um apologeta. E apologeta é aquele que defende as escrituras. Ninguém lê, ninguém estuda para não fazer nada. Então Paulo, ele usou uma linguagem rústica. Olha que ponto que Paulo já está aqui numa situação que ele está dizendo assim, olha, eu já fiz vários apelos, eu já fiz vários pedidos. Ele agora não está pedindo, ele está implorando. Olha a linguagem que ele usa nesse texto. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando, pelo amor de Deus, por favor, eu estou pedindo que tem que ser provocado. Ele está dizendo, olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Ele cita o sacrifício de Jesus para que esse sacrifício não seja colocado dentro de um entendimento que não é. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Sabe o que Deus está dizendo? Que dentro desse veículo, dessa mão, desse manejar, desse entendimento, para que eu possa chegar a um entendimento, às vezes eu tenho que fazer até uma sessão de sacrifícios. Por que se torna sacrifício? Porque o entendimento, o pensar, não entra na minha e na sua cabeça de uma forma muito suave. O entendimento da palavra não é uma coisa suave. Por quê? Porque quando você absorve, quando você aprende alguma coisa, isso que você aprendeu te dá uma ideia. Porque a ideia é o formar de um pensar. Quando você pensa, quando você eleva o teu pensamento, quando você ocupa a tua mente com as coisas de Deus,
As coisas de Deus, por ser uma palavra viva, a palavra, por ser viva, ela gera uma ideia dentro da sua cabeça. E essa ideia que ela está gerando dentro da sua cabeça, ela passa do lado secundário para o lado primário. Sabe o que quer dizer? Essa ideia que foi gerada na tua cabeça não é simplesmente uma ideia, é Deus falando dentro de você, dizendo: eu implantei a minha palavra dentro de você. E quando essa palavra ela entra dentro de você, todas as palavras e tudo aquilo que converge contra você e contra a palavra, cai por terra. Por isso que o diabo não quer que você seja uma pessoa, como Tiago diz, ser mais ouvinte do que uma pessoa que fala. Paulo chegou ao ponto de dizer que isso vai embater num sacrifício. Olha a fusão da palavra. Olha como a palavra ela tem uma fusão. Ela faz aquilo que lhe apraz. Olha, a ponto dele dizer assim, olha: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Ele está falando que não é uma coisa velha. Que não é uma coisa retrógrada. Que a palavra de Cristo não é uma coisa, não é daqui a 6 semanas atrás. Ah, Deus falou comigo há 6 semanas atrás. E de 6 semanas para cá, Deus não falou mais contigo? Não falou não. Pô, mas 6 semanas atrás? Hoje Deus não falou contigo? Não, hoje Deus não falou. Ontem? Não. Eu estou remoendo uma palavra de 6 anos atrás, 6 meses atrás. Não. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus fala todos os dias. É a nossa posição que determina se ouviremos ou não. Eu pelo menos escutei essa madrugada, escutei ainda agora, quando eu estava vindo para cá. O meu posicionamento determina se eu estou escutando a voz de Deus ou não. A carta que Paulo escreveu a Colossenses estava perdido. Paulo nunca foi em Colosso, mas Epáfras, que foi discípulo de Paulo, estava tão contundente com a informação de Paulo, que ele estava tão cheio do que Paulo falou para ele, que ele chega em Colosso e monta uma igreja, debaixo da orientação do apóstolo Paulo. O que Paulo falava, as pessoas escreviam, porque o que Paulo tinha tanta coisa de Deus, que quando ele falava, as pessoas pegavam a palavra e escreviam. A ponto que o próprio Pedro, que era mais apóstolo, mais velho do que Paulo, disse assim: olha, Paulo fala coisas que parecem não ser entendidas, mas se você prestar atenção no que ele está falando, tem sentido. Sabe o que ele estava dizendo? Paulo, ele fala coisas que às vezes não dá para entender mesmo não, mas se você colocar o teu entendimento, colocar a tua posição, tentar entender, estar parado, prestar atenção, você vai entender que ele está te dando diretrizes para sobreviver. Por essa falta de entendimento, é que as pessoas não param para pensar. Hoje eu estava conversando com uma menina que eu falei com ela no sábado, no domingo. Falei com ela na sexta. E no sábado, estava numa pós-graduação, falei com ela. Ela me pediu uma orientação, eu falei: não toma decisão porque você está embasado em cima de um sentimento. Agir pelos movimentos da alma é perigoso. Cuidado. Cuidado quando você pensa que as suas tomadas de decisões são pelo Espírito, quando, na verdade, são as suas emoções que estão aflorando e fazendo você tomar decisões erradas e surtindo assim um gosto amargo, às vezes, para a própria vida. Tem gente que é almático. Sabe o que é uma pessoa almática? É uma pessoa que não segura os seus sentimentos e as suas emoções. Fala enrefreadamente,
toma atitude irrefreadamente, agir sem pensar, é um ato de estupidez. Por quê? Porque eu entendo que pensar é formar e combinar ideias. Para eu tomar uma decisão, pastor Carlinhos, eu tenho que combinar uma ideia. Jesus não agia sem pensar. Neemias levou 4 meses pensando no que ia fazer. Eu tenho uma situação caótica, mas não é a situação que vai me formar. Sou eu que vou formar uma solução para a situação. Porque tem gente que é a solução que forma ele. É a solução que obriga... por que você tomou essa decisão? Porque eu estava sendo pressionado, me obrigou a fazer isso. E agora você está colhendo o fruto da sua obrigação. Um ato mal pensado gera uma consequência falida. Por quê? Porque pensar é isso. Pensar é combinar e formar ideias. Se eu não penso, Descartes já dizia, penso, logo existo. Se você não pensa, você toma decisões erradas. E tem gente, irmão, que tem de crente, tomando decisão errada, fazendo tudo por cima. Aí quando está tudo embolado, tudo uma nojeira, vem com a cara de pavão misterioso, aquela novela que tinha. Graças a Deus, Deus me deu tanto discernimento que essas pessoas não me procuram. Graças a Deus. Procura os feiticeiros que tem aí, mas graças a Deus não me procura não. Irmão, ora aí. Tá, ora, qual é a causa, irmão? Eu tô enrolado. Tem um agiota com 38, com 6 munições de P+, atrás de mim com a bala, querendo me matar. É? Mas ele quer te matar, ele tomou essa decisão assim do nada? Não, que eu tô devendo algum dinheirinho a ele. Quanto dinheirinho, irmão? Uns 20 mil. Tá aqui o papel do Sinaf, tá, irmão? O irmão... Que Deus o tenha. Bom, eu vou me meter? O cara enrolado. Vai pagar, irmão, a tua dívida. Jesus pagou o tributo, vai pagar lá os 20 mil. Não, mas eu não tenho. Ué, Jesus também não tem. Você quer arrancar do bolso? Você virou ladrão de Jesus? Você é ladrão? Não, mas Jesus vai tomar a causa. Eu falei, a causa? Então, a causa é você, ele vai tomar a causa. Você é a causa, então ele vai te levar para o céu. Você que é a causa. Então vai com Jesus. Me dá essas orações, não. Um dia eu estava num culto de um irmão. Esses cultos que tem muito profeta. E eu fui com o irmão. E aí, irmão, ora para aquele caso ali, tudo bem. Eu não oro sem ouvir. Eu vou perder tempo de elevar, eu não sei o que eu estou orando, porque de repente eu estou orando pela morte de alguém. Não, irmão, ora aí. Eu falei, não, irmão, qual é o negócio? Dá o papo aqui, qual é o negócio? Não, explica, irmão. Eu não faço as minhas orações, irmãos, sem um objetivo. Quando eu ajoelho, Senhor, eu preciso de X, porque eu preciso pagar uma conta. O meu dinheiro não chega até o ponto de pagar essa conta. A conta não surgiu, eu fiz a conta, mas eu preciso de X. O Senhor pode aumentar o que eu já ganho? Ou então o Senhor pode providenciar o que eu não ganho? Você tem que ser... Deus não é nenhum mentecapto. Deus não é nenhum estúpido para você falar de qualquer maneira e achar que Deus vai interpelar, traduzir a loucura que as pessoas oram. Não é loucura. Quem gosta de ouvir loucura é o diabo. Vai lá, você quer que eu te resolva? Quer? Tá vendo aquele cemitério ali? Tô vendo. Dá um pulo. Mas eu não se dá seu jeito, bota escada, dá de cabeça, quebra o muro, depois você vai ser preso, mas vai lá dentro, vai daquela cova lá, 68, 69, vai lá, ajoelha lá, dá de cabeça lá. É isso, loucura é coisa do diabo. Deus é um Deus de ordem. Nisso eu vivo 36 anos e nunca me deu prejuízo nenhum. Por quê? Porque você tem que ter entendimento. A sua oração não pode ser baseada
naquilo que acharam que falaram para você. Jesus deixou modelos. Se ele não quisesse que seguisse eu, ele não deixava modelos. Quando ele viu que as orações estavam desordenadas, ele falou: quando orares, entra. Olha, isso aqui não é para os discípulos, isso aqui é para quem quer fazer oração em Jesus. Quando orares, Jesus não está falando de uma, Jesus está falando que todas as vezes que você orar, você segue esse padrão aqui, ó. Entra no teu quarto. Está falando de ordem. Fecha a porta após si. Está falando de movimento secreto. Que ninguém precisa saber o que você pede. Ninguém precisa saber o que você fala. Porém, ele faz 3 menções do céu. Ao Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. 3 menções do céu. Por que ele faz isso? Para que você entenda que, mesmo na dificuldade, há a menção de saber que ele tem que ser glorificado. Independente do posicionamento e daquilo que te leva a orar. O milagre não é uma sequência cadente de vindas ao templo. O milagre é a sequência de uma cadência de fé. Eu posso sair daqui, pode não ter ninguém dentro do culto, o fato de eu sair desse culto, eu posso estar andando na rua, estar em movimento a minha fé e ser interpelado, ser visitado, ser agraciado por um milagre acontecendo na minha vida. Quando eu entendo isso, eu melhoro a minha oração. Eu melhoro, a menos que você seja pego numa oração urgente. Seu carro está andando de carro, de repente surgiu um assalto, você não teve tempo resumido para fazer uma oração. Mas se você está em casa, crie um ambiente. Eu já contei isso aqui. Sabe como é que eu oro de madrugada? Eu lavo o meu rosto, escovo meus dentes, lavo o rosto, boto uma boa camisa, boto o ventilador, quero o ar-condicionado, boto o ventilador na minha direção, acendo a luz, vou todo estrupiado, parece um zumbi, vou orar. Não, irmão, você vai falar com Todo-Poderoso, com aquele que transformou as águas de Mara, com aquele que trouxe maná no dedo. Você não vai falar com qualquer um, não. Você não vai falar com ele, não. Você vai falar com aquele que pode, naquela oração, resolver todos os seus problemas. Então, crie um ambiente. Ah, mas eu não tenho lugar no meu quarto. Vai para a sala. No banheiro. Mas, no seu fazer, mostre para Deus que Deus, olha só, eu estou preparando. Davi quebrou uma das regras de dizer assim, ó, ninguém pode orar a não ser o sacerdote perante a arca. Davi falou: Senhor, eu queria orar perante a arca. Deus falou: eu vi teu coração, então vai. A regra foi criada, mas o teu coração é maior, então vai. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que tem coisa que eu e você, pelos nossos pecados, não teríamos direito, mas o nosso coração fala tão bem nisso, que ele fala: eu vou abrir uma porta para você ir. Eu vou criar condições para você estar. É isso que as pessoas não entendem. Então existe aqui algumas regras que está em Romanos. E fala da aplicação minha. Está no versículo 2. E não vos conformei. Irmãos, isso aqui, a não conformação, está atrelado à mudança provocada pelo meu entendimento. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando eu entendo, eu não posso misturar aquilo que é uma confusão daquilo que eu não entendo com aquilo que eu entendi.
Se eu entendi, eu tenho que remover aquilo que está fazendo confusão. Não é carregar tudo junto. Jesus falou isso quando ele fala lá em Mateus, ele fala assim, ó, não se pode colocar o vinho novo, é vinho, mas não pode colocar no vinho velho. A mistura, quimicamente, vai dar errado. Jesus não estava falando do produto vinho, Jesus estava falando da questão da mistura. Quando um entra, o outro tem que sair. Ah, mas está cheio, o odre está cheio, eu vou jogar um vinho, tem que jogar fora. Se o vinho novo entra, o outro tem que ser jogado fora. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando eu absorvo a presença de Deus, os rudimentos do meu coração, esses pensamentos que me levam ao mundanismo, eles têm que baixar. A menos que o que é novo não entrou. Tem gente que tem a aparência de que é novo, de que foi passando por mudança, mas não mudou nada. Continua caloteiro, continua safado, sem vergonha, trambiqueiro. Não mudou de caráter, não mudou de personalidade. Continua 7-1. Calhorda, caloteiro. Por quê? Porque o novo não entrou. Paulo está falando que esse descarte não é de Deus, pastor Carlinhos, é meu. Não vos conformeis. Sabe o que é isso? Não tem o mesmo parecer. Você faz, eu faço também. Não vou fazer não. Se você quiser fazer, o problema é seu. Uma irmã uma vez veio me falar, você conhece fulano? Fulano fazia isso. Você andou com fulano? Fulano fazia isso, fazia tudo. Eu falei, mas você perguntou a ele? Quando você perguntou a ele, ele falou que eu fazia também o que ele fazia? Não, ele fazia que você sabia que ele fazia. Mas eu fazia? Falou, não, você não fazia. Então eu não quero saber da vida de cada um, não. Cada um vai se lidar com Deus. Eu vou ficar vigiando a vida dos outros? Se o cara faz ou deixa de fazer? Eu não estou aqui como vigia. Nem tenho profissão de vigia. Eu não quero saber. Irmãos, a vida individual, a vida de crescimento, eu sei o que eu sei. Eu sei aonde eu quero chegar. Se quem caminha comigo não vai chegar a lugar nenhum, está perdendo tempo em andar. Porque se você anda não sabendo para onde você vai, você está cansando, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo no evangelho. Poderia estar curtindo um pagode, um samba, um negocinho, bebendo uma birita, pá, e bola. Está perdendo tempo. Por quê? Porque o Evangelho, Jesus Cristo, é um estilo de vida. Ah, não é não. É um estilo de vida. É você que decide se você quer ou não quer. Deus está falando, eu não te obrigo a nada. Eu boto as cartas na mesa. Eu boto a transparência das coisas na mesa. É você que decide para onde você vai. Ou se você vai ficar parado, ou vai ficar enguiçado, ou vai ficar rodando, perdendo tempo. Essa semana encontrei uma mulher, eu já prego para ela, ela mora na Cidade de Deus, foi passar uns dias lá perto de casa, 60 anos, já está meia, a vida já deu um desgaste mesmo, já não está muito legal não, está meia, bebe pra caramba, fuma pra caramba, usa um negocinho também. Falei, Soninha, encontrei com ela, falei, Soninha, tô indo trabalhar, ela falou, e aí, camisetinha aqui, só. Eu não ligo pra esse negócio de roupa, não. Falei, Soninha, você tá meio chumbáltica, né? Tá legal. Aí ela, você gosta de me encarar. Eu falei, não tá legal não isso, Soninha. Tá casada, Soninha? Quantos maridos já? Uns 6 já foi embora, tudo já enterrou eles. Falei, meu Jesus. Queria vê-la melhor, né? Mas é isso. As decisões que eu tomo
podem me melhorar-me ou não. Você vê pessoas, às vezes, no evangelho, irmão, que é assim, perdendo tempo. Não melhora. Eu já preguei sobre isso, não sei aqui. Passa um ano, você não vê uma mudança na pessoa. Um ano servindo a Cristo. E aí, faz um resumo da vida no final do ano. E aí, rapaz, o que você melhorou como pessoa, como esposa, ou como profissional, ou como uma pessoa fazendo os parâmetros que você era atrás? Como é que você está? O evangelho melhorou a sua vida? Realmente você incorporou, você entendeu o que é o evangelho? Ah, eu estou por aí, irmão. Jesus na frente, atrás vai eu, e vai assim mesmo. Tá bom. Ela entendeu que o evangelho é isso. Como é que você vai botar na cabeça de uma pessoa que o evangelho não é isso? Uns crescem mais, outros crescem menos e outros não crescem nada. A mesma doutrina, ou a mesma aplicação que eu estou falando para os irmãos, eu me cobro isso. Eu me cobro. Se eu leio as Escrituras, que é uma palavra viva, e se a palavra em mim não transforma e não muda em nada, não muda minha ideia, não muda meu parecer, não muda meu estilo de vida, não muda minhas razões, não muda meus pensamentos, então para que eu estou na igreja, irmão? Ah, eu estou na igreja porque Jesus me fez parar de fumar. Qualquer órgão, qualquer remédiozinho te faz parar de fumar e beber. Ah, eu estou na igreja porque eu sou uma pessoa sozinha. Arruma um companheiro. O objetivo não é esse. Você está na igreja porque Jesus fez uma grande obra pela sua vida. Você está na igreja porque o evangelho tem capacidade de te mudar e de fazer você chegar onde você não tem condições de chegar como pessoa. Você está no evangelho porque você e eu eram miseráveis, condenados, e o diabo estava com a lista na mão, dizendo assim, você tem que me pagar, só que você não tem dinheiro para me pagar. Aí Jesus pegou a lista, o diabo falou assim, ó, ele não tem, mas eu tenho, eu vou pagar por ele. O evangelho é muito mais do que parar de fumar e parar de beber. Quando eu passo daquela porta para cá, eu entendo que coisas sobrenaturais, porque o único meio de você obter poder sobrenatural não é no espiritismo, é diante de Deus, porque a ele foi dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Entender que o poder de Deus é capaz de, através da tua vida, tocar e mudar coisas dentro da sua família que são irremovíveis. É saber de uma notícia. Essa semana, hoje é quarta, segunda-feira, eu estava orando de madrugada. E quando você ora, você se torna sensível. Eu tenho irmãos de parte de sangue, de carne, que não são crentes. E eu, de repente, no término da minha oração, que já era de madrugada, já era mais de 3 horas da manhã, no término, eu fui impulsionado a fazer uma oração específica pelo meu irmão, sem saber o que está acontecendo. Eu orei pelo meu irmão, levantei a mão, e fui tomado em línguas, e naquela língua o Senhor falou assim, ore pelo teu irmão, porque eu vou entrar com uma providência hoje ainda. E eu orei, segundo o que o Espírito me falou. Eu não precisava evidenciar ou ligar para ele, naquele horário, mas eu orei e fui dormir, porque a oração acabou e eu fui dormir, acordei, de repente minha filha falou, pai, o tio Sérgio tirou um tumor. O senhor está sabendo disso? Eu falei, não. Estava na rua, estava trabalhando, estava atendendo professores, de repente, eu liguei para a esposa dele, falei, o que houve? Ele falou, teu irmão chegou no hospital,
Marcílio Dias para fazer um acompanhamento do AVC que ele teve. Foi fazer uma ultra, reclamou de uma dor, detectou que ele tinha um tumor dentro do intestino. E o médico falou, vamos fazer essa remoção agora? Ele falou, mas agora sim? Ele falou, vamos. E fez. Quando me ligou, já estava em casa. Eu falei, Sérgio, mas um bagulho de grave sim, você não me avisa, camarada? Cara, foi, nem eu sabia. A Dulce falou, foi uma coisa. Para nós que vivemos humanamente, porque eu sou humano, tem gente que não é humano não, né? Tem gente que é divino. Eu sou humano ainda. Então, eu falei, poxa, fiquei espantado. Aí quando eu assentei, que eu fui raciocinar, que eu fui parar, eu falei, Jesus, eu orei por ele. Aí eu falei para minha filha, que é crente, falei, filha, eu orei pelo seu tio, fui tomado em línguas e falei, e Deus me falou, mas eu estava tão envolvido com todas as outras coisas que o que me falou se perdeu. Mas agora eu estou trazendo à memória o que realmente foi falado. Falou, pai, então fica tranquilo. Falei, como é que você está, meu irmão? Ele, tô bem, cara, tô bem, pode ficar tranquilo. É ímpio. Então você tem que entender que o evangelho, quando você leva o evangelho a sério, a seriedade que você produz, isso aqui que Paulo falou, do sacrifício que você produz em prol do evangelho e do entendimento em Cristo, faz com que a seriedade também do evangelho venha sobre a tua vida. No meu entendimento, eu tenho que entender que o evangelho, ele faz muito mais por mim do que eu posso fazer por ele. Mas como é que se acontece isso, evangelista? Pela transformação. Pela transformação das minhas ideias, pela transformação dos meus princípios, pela transformação do meu pensar. Os pensamentos que vêm na minha mente, porque uma das maiores virtudes do ser humano é poder reunir ideias e levar ele a um pensamento. A ponto de você poder pensar o que você quer e ninguém descobrir o que você está pensando. Só quem sabe o que você está pensando e tem poder de entrar na tua mente é Deus. Porque nem o diabo, sendo um espírito, consegue entrar na tua mente. O que o diabo faz? Ele faz deduções. E dentro dessas deduções, ele explora um lado que ele pode manipular. Qual é o lado que Satanás pode manipular em mim? As minhas emoções, a minha alma. A minha alma se torna desprotegida quando ela não tem a cobertura espiritual. A minha alma se torna uma arma contra a minha própria vida quando espiritualmente você vê que há uma definição entre amor e paixão. Por que há uma definição entre o amor e a paixão? Porque o amor te leva para um lado racional, aonde você tem o poder de dizer não, mas a paixão não. A paixão te livra, te induz a não raciocinar. E o que é raciocinar? Quando eu entro na razão, eu penso. E quando eu penso, eu defino se eu posso fazer ou não posso fazer. Mas o diabo não quer que você defina se você pode fazer. Ele te induz a fazer. Por isso que o diabo, ao tentar Jesus, ele falou, faça! Tu tem poder para fazer. Jesus falou assim, nem só de pão. Olha o raciocínio. Viverá o homem. Jesus estava com fome? Estava. Tinha necessidade? Tinha. Mas ele, entre a emoção e a razão, ele usa a razão. O que Paulo diz? Que é o vosso culto racional. Porque tem gente que abre mão da razão. Eu faço assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Que se dane.
pode ver que a vida dessa pessoa é uma desgraça. Pode ver. Eu tenho um irmão que ele dava pancada em todo mundo. Até encontrar meu irmão, um grandão, negão, fortão, que é meu irmão mais velho. O caso dele só resolvia na pancadaria. Ah, comigo é pancada. Comigo falou, eu dou logo uma banda, piso no pescoço. Um dia ele pegou um cara pior do que ele. Um cara que pensava igual a ele. Também comigo é só na banda e no pescoço. Aí rebentou ele todinho. Ele brigou, mas foi parar no hospital todo quebrado. E o meu irmão ainda se envolveu no negócio, ele apanhou também, apanhou o meu outro irmão, apanhou os dois logo de uma vez. E alguém foi lá me dizer, lá pra mim, estão batendo nos seus irmãos lá, vai lá. Eu falei, eu vou nada. Vou nada? Já apanhou os dois? Já, então o cara tá esperando o terceiro. Falei, avisa meu pai. Você não vai lá não, rapaz, seu irmão. Eu falei, eu sou besta, rapaz. O cara já bateu nos dois, que são os mais fortes. Eu, mais fraquinho, vou lá? Ah, o cara vai me jantar lá, rapaz. Tá maluco? Vou nada. Eu quero ser moído pleno dia de semana. Foram parar no hospital os dois, todo quebrado. Fui lá. Precisam de ajuda aí? Agora, precisando de ajuda aí com a gás, alguma coisa, uma injeção, alguma coisa. Ei, sai fora, gente. Porque você tem que saber, que você tem que entender que mesmo com poder, você não tem poder para fazer todas as coisas que você quer fazer. Mesmo você sendo em Cristo Jesus, já estou terminando, você tem as suas limitações. E você tem algo que as pessoas que não têm entendimento têm. Qual é? Você tem a mente de Cristo. Que as limitações das ideias, dos fazeres das pessoas são limitadas, mas Deus tem poder de ampliar, colocar, mudar, parecer dentro do seu entendimento. É lindo quando você lê a Bíblia com entendimento. Josué, Moisés morreu. Moisés era um homem entendido nas leis do Egito. Ele estudou no melhor colégio da época, que era o Egito. Então ele fala outras línguas com facilidade, mas ele morreu. Não há tempo hábil para você ensinar tudo. Mas olha o que Deus, já no Antigo Testamento, falou para ele. Não te aparta do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Você acha que Deus mandou ele meditar de dia e de noite? Que meditar não é uma questão só de ler, mas é uma questão de pensar, é uma questão de averiguar. No original hebraico, meditar quer dizer examinar minuciosamente, como se você colocasse um osso dentro de um corpo. O manuseio de um osso. Sabe o que Deus estava dizendo? Tenha cuidado. Olha o que Deus diz. Tenha cuidado, examina. Olha com... Por quê? Farás prosperar o teu caminho. A palavra prosperar aqui é ir para frente. Vai fará o teu caminho, vai fazer o entendimento da tua palavra, vai fazer você o quê? Ir para frente. Mas tem uma coisa, tem os elementos que eu vou fazer por você e tem os elementos que você vai fazer por mim. Tão prudentemente você deve andar. Sabe o que Deus está dizendo? Cuidado para não dar muita velocidade àquilo que tem que se andar pausadamente. Cuidado com as acelerações, cuidado com as suas aplicações, cuidado com os seus sims, cuidado com as portas que você abre, cuidado com os ajustes, com os acordos que você faz, cuidado com as suas idas, que pode se tornar idas e não vai tornar vindas. Mas deu a ele um segredo. Você acha que ele não cumpriu? Claro que cumpriu. Você sabe por quê? É o único livro, o livro de Josué, é o único livro que não tinha mais inimigo. Josué venceu todos os inimigos que havia na sua época, todos. Ele falou assim,
para os seus soldados: tem mais alguém para a gente vencer? Tem mais ninguém. Tem mais terra? As terras estão tudo conquistadas. Tudo que é terra estava tudo conquistado. Ele falou: então agora eu vou repousar e vou descansar. Por quê? Porque ele entendeu que quando o evangelho, que a palavra te faz ir para frente. Que às vezes eu não preciso de ajuda de muita gente, de muito profeta. Eu fui pregar numa igreja, irmão, tem coisa que assusta até a gente. Tem coisa que assusta, hein? Eu estava falando com o irmão da América hoje. O Carlinhos tem amigos na América, eu também tenho. Falou: Wellington. Eu falei: rapaz, tem coisa que assusta. Ele falou: quando a América entrou em decadência, em relação às igrejas, em relação à palavra de Deus, foi o pior período que nós vivemos aqui. As pessoas sem leis, sem Deus no coração, faziam o que as suas emoções mandavam fazer. Tivemos uma onda de divórcios, tivemos uma onda de prostituição fortíssima, tivemos uma onda onde as pessoas, elas começaram a roubar descaradamente, começaram a se tornar imoral, porque se não há moral para reprecar ou para impedir a imoralidade, se o moral não está em alta, o imoral está. Por que se deu em Juízes? O povo começou a pecar e Deus falou: manda matar todo mundo, eu quero que todo mundo morra. Por quê? Porque não havia lei. O povo fazia, está lá no texto de Gideão, o povo fazia o que queria. E quando você faz o que você quer, você não obedece a ninguém, você não está fadado a ninguém, você não tem regra, você vive por instinto. Tem gente assim que vive por instinto. E Deus está dizendo: eu resolvi botar regra na tua vida. Para quê? Para te parar? Não, para te fazer viver melhor. Para te tornar uma pessoa melhor. 8h da noite, eu em casa, preparando a palavra, a minha vizinha: Wellington. Meu irmão falou: tá batendo aí, rapaz. A vizinha aí da frente aí trouxe um prato de angu doce. Oh, como eu como angu doce. Alguém gosta de angu doce? Não gosta não, né? Com canela. Tirei até foto. Falei: vizinha. Sangue de Jesus, hein? Dei aquela colherzada. Falei: Ué, você não orou não? Não, é minha vizinha. É a mulher que gosta, ela é ímpia, o marido é ímpio, ela bate na minha porta para me dar café. Eu tenho medo do crente invejoso que mora lá embaixo, que é fofoqueiro. Desse eu tenho, da minha vizinha não. O que é isso? Antigamente, ela me via transar com pessoas no corredor. Cheio de garotinha. Quando o evangelho entra em você, você se torna melhor. Hoje, a pessoa que eu xingava, que falava: fofoqueira, miserável, fecha, sai do olho mágico, maldição. Hoje ela me dá prato. Sabe o que é isso? Para ela, de repente, não, mas para mim é porque eu me tornei melhor. Para as pessoas que estão ali como pessoa. Por quê? Porque ela entende que Jesus me tornou melhor. Então ela fala assim: Wellington, ora, eu estou com câncer, ora. Dona Lúcia, mas eu sei, meu esposo é católico do pé roxo, mas eu quero que você ore aqui na minha casa, porque eu acredito no seu Deus. Aleluia. Porque o seu Deus mudou você. Então, se o seu Deus tem poder para fazer daquele Wellington safado, sem vergonha, uma pessoa que nem é agora, então eu acredito plenamente que Deus também tem poder para me curar. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas Ele em você.
O entendimento traz transformação. Então, se eu vejo que essa avaliação em mim não está me transformando em nada, não estou mudando em nada, é porque pouco eu estou entendendo o que Cristo está fazendo na minha vida. Eu não posso vir à igreja porque eu tenho uma dívida para pagar e Deus é meu fiador para pagar a dívida, irmão. É o que está levando pessoas à igreja. Vem na igreja que Deus vai pagar suas dívidas. Olha o evangelho que está sendo colocado, pelo amor de Deus. Vem na igreja que Jesus vai te dar um casamento. Vem na igreja que você não estudou, você nunca trabalhou, não tem carteira assinada, nunca fez um curso, nunca deu nada, mas Deus vai te fazer um empresário, um mau empresário, só esqueceram de falar isso. Por quê? Porque não quer ter princípio, quer ir direto na fonte. Por quê? Porque o meu ego quer me levar direto à fonte. Eu não tenho que entender, ou eu tenho que entender, ou quero excluir o processo para me levar até lá. Porque Jesus fala, você pode chegar até lá, você tem poder de chegar até lá. E se você não tiver poder, eu vou dar poder a você. Se você não tiver condição, eu vou dar condição a você de chegar. Mas eu não posso livrar você do processo. E o processo se dá quando você entra nele, não é quando eu coloco em você, é quando você decide falar, eu quero ser. Aí você entra em processo. Por que alguns processos demoram, evangelista? Porque as pessoas, no decorrer do processo, param os seus movimentos. Quando eu paro o meu movimento, eu interrompo o processo. Por isso que tem pessoas que ainda não chegou. E que quando você olha para essas pessoas que não chegou, você faz um questionamento dizendo, essa pessoa está tanto tempo na igreja, por que ainda não chegou? Não teve maturidade ainda. Porque a culpa não é do processo nem de Deus. A culpa é da pessoa que interrompeu o processo. O que a Bíblia diz, irmãos? E termino. Sede firmes e... O que é constante? É uma pessoa que está em movimento. Eu terminei os meus estudos, terminei tudo que eu tinha que fazer de estudo, terminei o grau superior, mas continuo estudando. Por quê? Porque eu entendo que nada sei. Por quê? Porque a palavra, pastor Carlinhos, é profunda demais para 5, 6 anos de teologia numa faculdade me caracterizar como um mestre. Não, eu preciso de mais, porque aqui é muito profundo. Cada dia eu leio. Você lê a Bíblia todo dia? Fala para as pessoas que estão ao seu lado, você lê a Bíblia todo dia? Por quê? Porque se você lê, mais dele você aprende. Você não vai aprender dele vendo a novela das 8. Você pode até ver por uma questão de diversão. Não estou te proibindo de ver. Mas se você quer conhecer Jesus, vá para a sua palavra. São elas que de mim testificam. Para você não fazer bobeira por aí. Para você não andar desordenado. Para você não dar volta a ninguém. Quando você pensar em dar volta a alguém, você fala, não, sou crente. Eu sou de Jesus. Porque se eu dar volta no Carlinhos, quando eu joelhar e falar, Senhor, me perdoa, eu vou ter que citar o nome do Carlinhos, me perdoa, porque eu roubei o Carlinhos. Aí tu fala, Carlinhos, vai lá, devolve o dinheiro a ele. Não, Senhor, mas eu estou precisando desse dinheiro. Está vendo a mudança que o Evangelho produz em você? É essa mudança que as pessoas não querem, irmão. Vamos orar. Eu me lembro que eu fazia um culto na Secretaria de Segurança e o secretário de Segurança falou assim, Wellington, o telefone seu vai ser... Era o único irmão que era um delegado que me levou para fazer. Falou, todos os irmãos que eu trouxe aqui, não deu certo, mas
Você já está 1 ano comigo. Eu falei, teu telefone é grampeado, você não pode falar um ai, falar besteira e com o irmão no tráfico, hein? Se você falar besteira, você é preso. Porque teu telefone está grampeado. E eu fazia um culto, e eu levei um irmão animado, eu levei um irmão lá, e na entrada da secretaria, para o quarto andar, você tem que fichar, você tem que botar o teu CPF, para você poder ter acesso, porque agora não tem mais secretário de segurança, mas até ano passado tinha secretário de segurança. Então, Carlinhos, eu levei o irmão, quando o irmão botou o CPF, o rapaz da recepção olhou para minha cara e falou assim, o senhor pode vir aqui, por favor? Eu falei, posso. Falei, o senhor vai para o quarto andar, para o gabinete do secretário? Eu falei, vou sim, é um culto que tem lá. Meu nome já está casado. Não, o nome do senhor está tudo certo. Mas esse sujeito que está com o senhor aí, ele tem mandado de prisão aqui, meu filho. Eu falei, é? Falei, mas o que você quer que eu faça? Eu falei, o senhor não vai fazer nada, ele está preso. Ele está dentro da Secretaria de Segurança com ordem de prisão? Perguntei ao irmão, calmamente, o que houve, irmão? Os negócios que eu não resolvi aí. Falei, mas como é que você vem para a secretaria comigo? Lugar dos polícia aqui, fazer um culto comigo. Você achou que você ia entrar onde? Pela janela? Voando? Nas asas do querubim? Não. Ué, mas fala pro irmão aí que eu falei, não tem falando, você vai sair preso daqui. O mínimo que eu consegui é você assistir o culto. Eu vou tentar falar com o Ricardo, com o secretário, mas não tem como quebrar uma lei. Você tá preso, velho. Na época não levava nem para Benfica, levava direto para Polinter. Eu acompanhei o irmão. Uma vergonha danada, minha cara pinicava, eu doido para dar um bico nele. Doido para dar um bico, tava com um sapato, tava doido para dar um bico no tornozelo dele. Falei, irmão, isso é prejuízo que você me deu aqui. O Ricardo, que é assessor do secretário, que é meu amigo até hoje da igreja de Tijuca, eu lembro essa história e falou, ué, eu olhava para tua cara e dava vontade de rir, ué. Porque o Ricardo é delegado, um amigo meu. Falou, ué, tinha que prender o cara. Falei, diante de fato não tem argumento. Agora olha só, irmão, que situação. A Bíblia diz que o pecado nos acha, né, Carlinhos? A Bíblia diz que o pecado vem atrás de nós e nos acha, irmão. Uma vergonha. Então eu não quero cometer esses erros. Não que eu seja melhor, mas tem coisas que você tem que olhar para você. Porque isso não te faz melhor do que ninguém, te faz diferente, irmão. Te faz melhor. Nós vamos ser salvos pela graça. A gente não vai conseguir cumprir tudo. Nós vamos ser salvos pela graça. Imperfeitos, quebrados, moídos, destruídos. Mas a palavra não é só para você ser salvo, é para você melhorar. Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira. Sofri, mas está paga a dívida. O negócio está quitado. Isso que é bonito. Você vê que o esforço que você fez teve recompensa. Que o que você fez, que o que Deus exigiu de você, você conseguiu pagar. E o maior orgulho é você, não é as pessoas que vão te ver, é você saber que você saiu ileso. Que Deus vai dizer para você assim, ó, pode passar, passa aí, ó. Não tenho rusga, não tenho contenda contra você. Não é isso que nós estamos vendo no evangelho de hoje, irmão. Infelizmente. Infelizmente, poucas pessoas aceitando Jesus e muita gente aceitando situações. Eu quero mudança porque... Dá aí teu testemunho. O que Jesus fez na tua vida? Ah, hoje eu tenho 5 carros. E você, como pessoa? Ah, eu continuo salafrário, safado, mas eu tenho 5 carros, 20 casas, ganho 35 mil. Que bom, hein? Realmente, com dinheiro você pode comprar
até o silêncio de algumas pessoas. Ou então comprar pessoas igual você para ser igual você. Mas não se engane. A Bíblia diz, estou citando tudo aqui é Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. Uma hora, como diz meu primo, a conta vem. Né, Carlinhos? E quando vem, você não paga, você tenta sair e a conta vem. No final desse irmão que foi preso, depois que ele sentou lá na Polinter, ele chorou. E eu chorei, porque eu vi que ele não esperava pelaquilo. Talvez ele escapou de várias situações, mas ele não esperava que voluntariamente ele iria num culto alegre e saiu triste diante de um fato que ele não podia reverter. Depois nós conseguimos advogado, o próprio delegado conseguiu um advogado para ele. Conseguiu que ele respondesse em liberdade, mas respondeu. Acho que ficou uns 18 dias preso. Mas olha só, uma situação irreversível que ele poderia ter resolvido anterior. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero passar para o Carlinhos. Vamos ficar de pé. Deixa eu orar para esse casal, vocês que chegaram. Vem aqui à frente, que eu queria orar por vocês. Tem esse bebezinho, né? Que benção. Vamos orar. Estenda a tua mão para cá, eu quero orar por esse casal. Pai, aqui está esse casal que chegou na tua casa. E eu vi essas chaves na mão dele. Que eram 3 chaves. Mas agora eu estou vendo uma só. A tua filha precisa de 3 vitórias na área da vida dela. 3. Vejo uma. E uma que está suspensa. Dá a ele, dá a ela condições em ti. Meios de chegar, meios de obter e meios de ter. Aquilo que o Senhor quer colocar na vida dele. Aquilo que o Senhor quer colocar na vida dela. Aquilo que o Senhor quer colocar na vida dessa criança. Aquilo que o Senhor quer colocar na vida desse casal. Que nada impeça a tua ação. Tanto na vida dela, quanto na vida dele. Para a glória do teu nome, que essa criança, a bênção do Senhor venha sobre a vida dessa criança, e a vida dele, e a vida dela, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas chaves que eu vi, que eu estou pregando, ela ficava suspensa, porém, na tua mão direita. Você estendeu a mão para pegar. Em um dado momento, você estendeu a mão para pegar. Porém, você não pegou. As chaves estavam suspensas. Elas entraram no meio da palma da sua mão. Eu olhei, eram 3 chaves, correspondentes a 3 ações de Deus que vocês precisam de imediato. 3 portas que tem que se abrir para outras, para uma situação no total mudar. Só que quando eu olhava agora, no final, eu não via as 3, eu via uma. E eu interpelei aqui dentro da minha mente, pequena, falei, Deus, por que tem uma só chave na mão dele? Ele falou, Wellington, eu te mostrei as 3, porque são 3 ações que este ano ainda, até dezembro, eu vou fazer na vida deles. Porém, uma é mais urgente. Tem uma ação de Deus dentro das 3 que é mais urgente. Só que eu não via você fechar a mão.
eu vi a chave na tua mão, ela batia, era uma chave de 3 voltas, ela batia e ficava em pé na tua mão, porém, alguém estava segurando a chave em cima. Eu falei, o Senhor está segurando? Ele falou, não sou. Como se você fechasse, não conseguisse fechar a mão para obter, e alguém, por você não fechar a mão, querendo tirar da tua mão a única chave que era colocada. O que eu quero te dizer com isso? Se envolva mais com Deus, para o inimigo não roubar de você, eu via na tua mão, de você, aquilo que Deus quer te dar. Chegue mais próximo, porque Deus quer que você chegue mais próximo. A distância está impedindo um agir de Deus maior na tua vida. E é interessante porque Deus tem coisas de subida para você. Não é descida. Deus quer te fazer subir. E nessa subida, tirar você de um patamar de baixo para te colocar em cima. De coisas que você não está conseguindo e não consegue receber aqui embaixo há muito tempo. Então quer projetar. Conforme eu via isso, dessa chave, eu via o teu coração pequenininho. É engraçado que o teu coração ficava pequeno. E batia, mas batia com muita vagarosidade, assim, tum, tum. E o Senhor falava assim, ela se entristece dentro dela, Wellington, mas ela não põe para fora, ela guarda. E isso, às vezes, tem feito de você, na tua própria vida, você não explode, você não dá aquela explosão por uma decisão que você não gostou, você guarda. Isso tem te feito mal. Porque Deus conhece você por dentro e conhece por fora. É como se você estivesse aguardando alguma coisa, você fosse lá para aquele copo d'água, um exemplo aqui, estou sendo rápido até para passar para o Carlinhos, só que o copo está sempre vazio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai procurar água, quando você vai no copo, o copo está no mesmo lugar, porém está sempre vazio, você deixa o copo lá, volta, vai de novo procurar, está vazio. E isso está uma esperança que não está sendo correspondido. Uma ansiedade, um desejo que não está sendo correspondido. Isso tem te feito mal. Eu vi uma porta que de tanto bater água, essa porta, ela está se desfazendo. É como se você sofresse tanta coisa, pá, pá, que aquilo está fazendo abaixar e se render. O Senhor está falando, levanta a tua cabeça. Porque uma dessas noites que você chorou calada, Deus ouviu o teu choro. Aleluia. E você falou para Deus, não falou para mim não. E não foi eu que escutei, foi Deus. Você falou para o Eterno, Senhor, muda isso aqui. Eu preciso que o Senhor faz algo aqui. Eu preciso sair disso aqui. Nessa sua fala, Deus escutou e transmitiu a mim. E Ele mandou falar algo para você. Falou, Ele ouviu aquele choro daquela noite, que já tinha passado de 11 horas. E esse choro chegou lá em cima. Por isso Deus te trouxe vocês aqui. Para falar com vocês que está em caminho uma mudança. Porém, o inimigo se levantou para isolar vocês, para vocês não verem a mudança. Mas Deus falou, a vida de vocês vai passar por essa mudança. E o teu choro vai ser transformado em riso. Esse ano, você ainda vai entrar no novo lugar, no melhor lugar. E você vai ver que Deus ouviu um falar seu, que você não ajoelhou, você falou. E Deus pegou a fala.
Porém, eu estou vendo um espírito tentando separar você. Jogar um para o lado, um para o outro, numa confusão. E Deus está dizendo, nesse bate-boca, nesse puxa para lá e para cá, não brigue. Faça junto. Suba junto. Não ouça quem está falando por esse livro e nem ouça quem está falando por esse ouvido aqui. Pede orientação a Deus. Está entendendo? Porque eu estou vendo gente falando desse ouvido, tanto contigo quanto com você. Gente se metendo e falando assim, faz isso, faz isso. Não vai fazer nada. Você vai dizer para a pessoa que quer que você faça, não vou fazer nada. Eu estou em Cristo agora. E o meu barco agora tem quem dirige. Está entendendo? Porque Deus quer consolidar vocês. Para botar vocês num lugar novo. Para tirar vocês de uma situação de guerra e botar vocês num lugar privilegiado. Para dar a você aquilo que você está buscando já há um bom tempo. Eu estou vendo você batendo e nada se abre. O cadeado está lá, mas eu estou falando, eu tenho poder para tirar o cadeado e fazer com que ele entre por essa porta. E essa tristeza, que ia se transformar em angústia, não vai mais. Glória a Deus. Porque Deus está te dando hoje alegria no teu coração. Eu estou vendo uma flor que não florescia, florescer. É Deus dizendo, eu estou alimentando a tua esperança. Porque a tua esperança estava para baixo. Com todos os acontecimentos que vem acontecendo. Você já não acreditava mais em nada. Mas Deus está falando, acredita. Que eu estou falando com você. Amém? Quem dá glória a Deus pela vida dessa moça? Eles estão daqui, Carlinhos? São parentes? Você é tio? Eu nem sei quem é a Natália. Eles são daqui, não? Vieram visitar, né? Mas vocês têm igreja? Deus falou para vocês ainda sem igreja? Olha, Carlinhos. Esse Deus está mudado mesmo, hein, Carlinhos? Deus faz cada coisa que nem eu duvido. Mulher, essa moça tem cara de crente. Ele tem cara de crente. Gente, tem cara de crente, gente. Ainda bem, né? Ainda bem que... Vocês querem aceitar Jesus hoje? Você, abençoado. Tá? Estou falando com uma... Pensando que é uma dirigente de oração. Ainda bem que Deus não me confunde. Ainda bem que eu não pergunto nada. Eu vou entregando sem pergunta. Vamos orar por ele, Carlinhos. Aceitaram Jesus aqui? Vamos aplaudir a Jesus. Olha, família bonita. Olha o que o Senhor Jesus disse. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar, eu o negarei. Então, nesse momento agora, primeiro está tendo festa no céu. E o Jesus, ele vai, como você vê aqui vocês vieram aqui na frente, e vão confessar, ele vai confessar vocês diante do Pai e vai escrever o nome de vocês no livro da vida. A maior honra que o homem tem é ter o seu nome escrito no livro da vida, né? Muitos, às vezes, colocam lá, o artista vai, coloca o nome na calçada da fama. Mas aí morre sem Jesus, a fama passa e o inferno espera. E vocês não. Agora, além de ter uma vida e vida com abundância, que Jesus, onde entra, ele dá vida e vida com abundância. Amém? Então eu vou falar, vocês vão responder. Posso ouvir um amém? Tá? Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões, até o pecado oculto, ao meu entendimento. Eu consagro a ti, Jesus, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E eu te confesso, Jesus, como meu único Senhor, meu único Salvador, meu único guia espiritual, meu único libertador. Eu renuncio a Satanás,
e seus anjos. E te peço, Pai, acampa o teu anjo com espada de fogo para lutar por mim contra todos os espíritos das trevas, em nome de Jesus. Agora vocês são salvos em Cristo Jesus. Amém? Eu vou fazer essa oração pelo povo, tá? Curva a tua cabeça aí. Sandrinha, vem aqui, Sandrinha, eu quero orar por você. Já. Pode. Vem cá, Sandrinha. Fica aqui do meu lado. Amor por essa cabeleireira, rapaz. Só Jesus, eu intercedo pela Sandrinha, meu Deus. Ela arruma os problemas e eu intercedo. Eu falo para Jesus. Eu falo para Jesus. Jesus, não abre tanta porta para Sandrinha, não. Abre devagarzinho, se abrir muito. Mas, Sandra, eu estou preocupado. Preocupado porque eu, quando olhei para você, eu não sou terrorista, não, você sabe disso. Mas eu fiquei com uma palavra que Deus me falou no ouvido. E eu fiquei com medo da palavra. O Senhor falava assim: eu vou usar ela como um exemplo aqui nesse bairro. E eu falei assim: Senhor, que exemplo? O Senhor vai falar assim: eu vou usá-la. Eu vou provocar o andará, o assé. Eu vou provocar uma mudança nela, Wellington. Tão radical. Tão diferente. Que o ano que vem, você não vai ver, mas a Sandrinha que você vê hoje. Halauandará galauai trevas. Robidarai. Eu estou vendo uma sala, Sandra, comprida, um corredor, comprido, um corredor que vai de uma ponta a outra. Estou vendo você no início desse corredor. E o Senhor me dizia assim: eu vou fechar uma porta atrás para ela espontaneamente passar por esse corredor. E nesse corredor, ela vai entender o processo. Por que eu tenho uma chamada com ela? Por que Anderé Baragauá? Porque eu fechei algumas portas para ela e abri outras. Porque eu deixo às vezes ela fazer isso. Dentro das dificuldades dela, a alegria dela. Porque eu dei porque eu dei para ela situações que ela não merecia receber. E eu dei. Diz para ela, Wellington, que foi eu que abri, foi eu que fiz ela chegar, ter aquilo, principalmente a casa dela. Lauaragai Tierebia. Ela não tinha condições, mas eu fiz ela ter. Falaram como é que ela consegue receber isso sendo quem é. Mas eu dei. Fala para ela que foi eu que dei. Ela não merecia, mas eu dei. Tirei os amigos. Uma que falava, tirei do caminho dela, foi eu que tirei o Hélio. Fala para ela que foi eu. Mas por amor a ela, eu fiz tudo isso. E por amor a ela também, eu vou fazer ela passar pelo processo comigo. Diga a ela que eu vou estar no processo. Eu vou estar com ela.
ela vai entrar por dentro desse corredor. E vai ter que sair do outro lado. Alabaragacharagai. Para que ela saiba que a obra que eu tenho com ela tem que ser feita por ela. Eu não vou usar ninguém. Eu não vou tirar ninguém do lugar. Mas é ela que vai realizar. Olha ela andando no meio de no meio dessas pessoas. Às vezes ela está no meio dessas pessoas, mas ela olha para ela e ela se sente tão diferente. Ela ri. Ela até vira essa noite que você está essa noite que ela virou. Mas olha quando ela chega na casa dela. Olha quem é ela, Wellington. Olha ela sentada. Olha ela chorando. No silêncio. Para que o outro andará e não veja. Então faça, Senhor. Porque eu não tenho poder de interromper. Que a Sandra seja um canal de bênção nas tuas mãos, como queres fazer com ela. Porque através dela outros antefaia. Está na mão dela até pessoas que estão caminhando para morrer. E o Senhor já deu na mão dela essas pessoas. Não estão na mão de outras, estão na mão dela. Ela que vai ser responsável, ela que vai tirar essas pessoas. E ela sabe quem são. Aramaragai, Senhor, que revelação grande é essa? Toma, Sandra, nas tuas mãos. E que seja feito tudo conforme o Senhor quer. Abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Estou aqui no final. Depois que o Carlinhos fizer tudo, terminar culto, eu estou aqui. Se alguém quiser falar comigo, depois fale, tá bom? Uma linda salva de palmas para Jesus. Não tem problema não, Deus está no controle.